Muito obrigado pelo convite, agradecer o convite e a participação. O meu trabalho não é um trabalho específico assim de uma pesquisa tão, digamos, com início, meio e fim, como o pessoal está fazendo. É um trabalho acumulativo de vários anos de relação com o estudo de cinema e história. Então pode passar o primeiro já, por favor, vamos trabalhar bastante. Pode passar também, sim, depois eu relembro. Tá, deixa aí. Eu fiz então assim algo meio exagerado, não vai dar tempo, muito provavelmente, não tem problema. A gente conversa até onde dá, e a relação era justamente trabalhar na perspectiva do cinema como uma fonte para se estudar algumas representações de época, né, alguma construção, algo que pode ser usado em sala de aula, ou pode ser usado em pesquisa histórica. Então, o contexto do cinema brasileiro no final dos anos 50 e início dos anos 60 era o contexto de cinema novo, era o país se repensando, era o Brasil se mobilizando, era a ideia das reformas. Na verdade, as reformas passavam também pela reforma da produção artística e intelectual através das imagens em movimento. E aí tem um quadro grande de filmes que inauguram o cinema novo, Rio 40 Graus, e Rio, o Zona Norte, os filmes do Nelson Pereira dos Santos. Dali já aparece o primeiro e o melhor filme do Glauber Rocha, Barra Vento, na minha opinião, evidentemente. E uma série de outros filmes, O Pagador de Promessas, que vai ser reconhecido em Cannes, enfim, uma série de filmes importantes brasileiros. O Brasil estava ficando esperto. Olhem ali também um tema que seria meio, durante muitos anos depois, não pensado, né? Ganga Zumba, ou colocar a história dos negros e a história da luta pela liberdade dos negros no cinema. Podemos passar ao próximo, por favor. Aí já é 62, 63, 64, 65, já rolou o golpe. E o golpe vai paralisar boa parte desses processos, inclusive os processos do cinema novo, embora o cinema novo também comece a adquirir algumas características que eu não gosto muito, mas que uma parcela da intelectualidade gosta bastante, que é um cinema muito mais hermético, muito mais fechado, que se relaciona mais com um público muito intelectualizado. É o caso do Glauber Rocha, já com Deus e o Diabo, que é de 64, e O Desafio, que é de Paulo César Sarraceni, que é um filme que faz toda uma crítica do porquê a esquerda não resistiu ao golpe. Mas a parcela da população que consegue entender o que está escondido nesses filmes, ou o que está dito nesses filmes, não está escondido, está dito, é pequena. O cinema novo nunca foi um cinema popular, com exceção ali do Assalto ao Trem Pagador, que eu vi quando era criança e gostei muito, porque justamente era um filme linear. Era um filme linear, contava uma história com início, meio e fim, e foi o recordista de bilheteria. Podemos passar já adiante, aí uma cena pode passar, é só a Cachorra-Baleia, O Deus e o Diabo, pode passar um memezinho só para ter mais um, porque vai aparecer ali alguma coisa que eu fiz errado. Aí, Terra em Trânsito, daí é super cifrado, já é 67, o regime fecha, o regime vai criar a Lei de Segurança Nacional, Lei de Imprensa, né? E mais tarde vai vir o AI-8, o AI-5, só que antes do AI-5 tu tem a Lei de Imprensa e tu tem a Lei de Segurança Nacional. Isso já impossibilita que uma série de abordagens sejam feitas no cinema, e aí sim os caras vão ter que se lançar dentro da alegoria, fazer vários outros tipos de leitura, mas tem filmes bem sérios. Por exemplo, o caso dos Irmãos Naves é um filme que denuncia tortura. Na época está em evidência os livros do Márcio Moreira Alves, né? Torturados e Torturadores. O Justiceiro é censurado por questão moral. Tinha isso também, o Brasil passava muito por uma questão de censura moral, e durante muito tempo o Brasil teve só um serviço de censura para as diversões públicas, que controlava música, cinema, teatro, e depois ele vai ter o Departamento de Censura Superior a partir de 72 só, tá? Já é no Médici que vai ter isso. A Opinião Pública, o melhor filme do Arnaldo Jabor, muito bom documentário de 67. Terra em Trânsito, todo mundo celebra, mas poucas pessoas conseguem sentar e assistir ele na íntegra, né? É difícil, é bem difícil, um milhão de ideias, uma encadeada atrás da outra, e com livre interpretação ou sem interpretação, bem complexo. Tá, podemos passar.
Pode passar, é só uma imagenzinha. E aí tem uma outra coisa que eu quis pôr aqui, que é um outro contexto que existia na época, uma indústria nacional de entretenimento, de um cinema realmente popular e que se construía. Por exemplo, Mazzaropi, no período ali antes, ele já tinha 15 filmes antes do golpe. Depois do golpe, ele ainda vai ter toda essa lista que está aqui, ó. E ele vai ser um cara muito popular, um campeão de bilheteria, embora ele não fosse um cara que tivesse acesso ao outro grande veículo da ditadura, que vai ser a televisão, principalmente a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70. Podemos passar aí os filmes de 68 e 69. Macunaíma, apesar de não ser um filme político, recebeu vários, digamos assim, censuras, porque o diretor havia se manifestado contra o Ministério da Cultura, né? Então ele não foi inscrito em festivais, uma série de coisas. Manhã Cinzenta é um curta do Oney São Paulo. Por causa deste curta ele foi preso e torturado e nunca se recuperou das torturas. Vocês encontram ele inteiro no YouTube, tá? Manhã Cinzenta. Então ele tem muitas imagens de época muito legais, das manifestações de 68, material que ele comprou da TV Globo na época, que era filmado para os noticiários, e ele colocou o Dragão da Maldade. O Glauber volta maluco pra caramba, cada vez mais ininteligível no que ele quer dizer, ou sei lá, com 1 milhão de ideias em cada frame. Esse Desperado levou muito tempo para circular, ele é bem interessante, esse filme aqui, ó, do Sérgio Bernardes Filho. Tá? Vocês encontram no YouTube inteiro, ele também tem cenas de 68, e o cara sai do Brasil, vai cobrir uma guerrilha num país da América Central. Onde é que será que ele foi, né? Bem curioso. Mas para 69 era um filme bem ousado, digamos assim, tá? Sobre a temática. Podemos passar. Aí outro tipo de cinema brasileiro popular do período é o faroeste brasileiro, que é o cangaço. Não raro os filmes de cangaço tratam dessas questões que se relacionam um pouco com o que a Graciela estava apresentando, né? Dos caras controlar a terra, e daí tem um grupo que vai se apoderar da terra. É meio que um tema recorrente, inclusive no faroeste americano, né? Que geralmente os filmes do faroeste são sobre a ocupação da terra. Então o Brasil teve um ciclo muito grande de filmes de cangaço, e não termina aí, eu não levantei todos, é muito trabalhoso levantar todos, não termina aí, tem outros filmes bem mais interessantes, tipo As Cangaceiras Eróticas e coisas do gênero, né, que seguem depois disso aí. Mas isso atraía muito público ao cinema. Cangaço atraía muito público, era muito popular. Podemos passar. Aí, Roberto Carlos em ritmo de aventura, ou para alguns em ritmo de ditadura, tendo em vista que ele foi garoto propaganda, né? E aí já entra a questão da televisão como quem cria o novo modelo, os novos ídolos, e acaba lançando eles da tela pequena para a tela grande. Eles vão fazer 3 filmes do Roberto Carlos em ritmo de aventura, Diamante Cor-de-Rosa e A 300 por Hora. O A 300 por Hora, aquele lá tem uma cena bem interessante, né? Que viva o Brasil, ame o deixo, né? Eles repetem o bordão da OBAN, não é nem sequer da ditadura, é o bordão criado pela OBAN, lá pelas tantas do filme sai o bordão. Tá? Embora seja o Roberto Farias, o diretor. Tá? Podemos passar aí outro produto. Muito caro para nós aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente pensa que ele era um fenômeno regional, não era. Teixeirinha era um fenômeno nacional e era culpa do rádio. E ele fez muito sucesso no Brasil inteiro, e em 66 na verdade, filmaram o primeiro filme dele aqui no sul do Brasil, e depois ele foi lançado para o Brasil inteiro. Ele ganhou muita grana, fez muito sucesso, ele era extremamente popular. Se pegarem lista de artistas mais populares no Brasil na década de 70, vocês vão encontrar Teixeirinha. Eu fui gravar um programa em São Paulo, peguei um táxi, o cara reconheceu o meu sotaque, um senhorzinho taxista naquela época, na metade da década passada, e botou o quê? Um CD do Teixeirinha, em minha homenagem. Na época, por eu ser gaúcho, eu digo, cara, louco, meu, Teixeirinha realmente é um fenômeno. Tem o filme ali típico, As 7 Provas, é o mais famoso, talvez você já tenha ouvido falar dessa história, né? Que ele pulou da ponte do Guaíba sem dublê,
porque ele era machão, então ele ia fazer a cena e ele quebrou várias costelas, pulando na ponte do Guaíba, no Guaíba, e é complicado, o seu Teixeirinha. Também eu tive no CPUR com o filho dele, as coisas que acontecem em Porto Alegre. Porto Alegre é micro, muito pequena, né? Podemos passar, e foi muito popular, e olhem aí, 1968, morte do Edson Luiz. Quem é que está em cartaz na Cinelândia do Rio de Janeiro? Teixeirinha, lá no fundo, Coração de Luto. Está passando o Edson Luiz, está passando o cortejo carregando o caixão do Edson Luiz para o enterro, e o Teixeirinha está lá no pano de fundo, tá? Podemos passar. Aí final da década de 60, já início da década de 70, dá para ver que os filmes começaram a rarear, principalmente filmes com propostas de fazer análise política. É claro, existia muita coisa contrabandeada para dentro dos filmes, muita coisa feita em alegorias, né? Mas aqui embaixo, Prata Palomares, é um filme que tem dois guerrilheiros numa igreja barroca. Independência ou Morte é o grande veículo da ditadura para promover o Sesc Centenário da República, os 150 anos. Não foi encomendado por eles, mas eles abraçaram a produção, tá? Abraçaram com esmero. Aquilo foi lançado na Assembleia aqui em Porto Alegre. As pessoas foram lá trajado de luxo para assistir. O Glauber levou 4 anos para fazer esse filme, Câncer, de 68 a 72. Toda Nudez Será Castigada foi muito reprimido pelas questões de homossexualidade, quem sempre falava sobre homossexualidade, sobre sexualidade e nudez mesmo, né? Daí o Jabor já saiu um pouco da questão política e foi para a crítica de costumes. Podemos ir adiante, por favor? A Embrafilme é criada, e é bem importante a Embrafilme do ponto de vista político, porque ela vai ajudar a fomentar. Então a gente está falando da ditadura, mas a gente tem que ter consciência que a ditadura tinha noção da importância do que era a indústria cultural. Se não existir a indústria cultural brasileira, no país será invadido por produções de outros lugares e vão tomar todo esse dinheiro que rende. Esse último governo, se é que a gente pode chamar de governo, nem isso se dava conta. Não era, que era um projeto de entreguismo total. Então tu não produzia nenhuma cultura, né? Tu não tinha filmes sendo, não tinha levantamento de verbas, não tinha nada. Teve perseguição a uma série de cineastas que não puderam lançar seus filmes. Nós passamos um filme na Redenção ali em abril agora, chamado Mário Wallace Simonsen Entre a História e a Memória. E o cara lançou o filme em 2015, o diretor, o Ricardo Pinto e Silva, e os caras diziam para ele como é que é o nome do órgão do cinema agora que eu esqueci? Bom, enfim, diziam para ele que o filme não existia. Ele tinha que responder sobre etapas do filme, sendo que o filme estava pronto, já havia sido lançado, passado no cinema, passado no Canal Brasil, e ele estava respondendo o fato do filme não existir. Ele foi perseguido durante o governo Bolsonaro. É óbvio que o filme não interessava ao governo. Então a Embrafilme colocava muito dinheiro, ela também serviu para muita picaretagem. Como assim? Os caras pegavam o financiamento, usavam uma parte desse financiamento para produzir qualquer porcaria com o filme, como filme, com alguma lata, alguma coisa, e o resto embolsavam o dinheiro. E aí os filmes não tinham nem sequer qualidade para chegar. Mas, por outro lado, a Embrafilme garantia que os filmes brasileiros seriam distribuídos em todos os lugares do Brasil e assim competiriam contra filmes estrangeiros. Os recordistas de bilheteria durante toda a ditadura, quem foi? Os Trapalhões. Ninguém bateu os Trapalhões ao longo de toda a ditadura em termos de público em cinema, no Brasil. Podia ser o blockbuster que quisesse. Podemos passar. Só uma coisinha. A Embrafilme foi extinta pelo Collor. Todo mundo esqueceu do Collor, né? Mas o Collor foi terrível também, né? Com o processo, principalmente com o processo dele de privatizações. Podemos passar.